Olá, você vai ver no Jornal de hoje a força do Legislativo. Sessão marca posse de Dr. Lindoso e da nova diretoria da Câmara Oeste. O que a gente quer com a Câmara Oeste é unir os vereadores para que nós possamos ver projetos em comum para as cidades. Apesar das cidades terem tido datas, digamos assim, de fundações diferentes, os problemas basicamente são os mesmos. E vereadores de Osasco prestigiam a solenidade na Câmara de Barueri. E uma dica de cultura especial para esta semana em Osasco. Se eu fosse uma lágrima, eu não me deixaria, ficaria em seus olhos como poesia e todo amor do mundo. É agora no Câmara Notícias. O cenário político da região Oeste ganhou um importante reforço. Na sexta-feira, tomou posse a nova diretoria da Câmara Oeste. A entidade legislativa reúne 10 cidades da região: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Araçariguama, Cotia, Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista e Osasco. E o Legislativo osasquense está representado na entidade com o Dr. Lindoso, que presidirá também a Câmara Oeste. A solenidade foi conduzida pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, e secretariada por Elvis César, prefeito de Santana de Parnaíba e presidente da CIOeste, o Consórcio Intermunicipal de Prefeitos. Além de Lindoso, fazem parte da diretoria da Câmara Oeste Bruxão Cavanha, que é presidente da Câmara de Itapevi, César Augusto José, o Guto, que é vice-presidente da Câmara de Carapicuíba, Marcelo Marques de Souza, que é presidente da Câmara de Jandira, Marcos Tonho, presidente da Câmara de Santana de Parnaíba, Carlinhos do Açougue, presidente da Câmara Municipal de Barueri, e Djalma Cabeleireiro, que é presidente da Câmara de Vargem Grande Paulista. O objetivo da entidade é buscar recursos, investimentos e promover o desenvolvimento sustentável da região. Após a execução do hino nacional e da leitura do termo de juramento pelos integrantes, Dr. Lindoso assumiu a condução da solenidade. E a primeira autoridade a se manifestar na tribuna foi Josué Ramos, prefeito de Vargem Grande Paulista. Cumprimentar esse grande amigo, dignamente eleito, que eu não tenho a menor dúvida que representará todas as câmaras de vereadores, todos os vereadores, em parceria com a CIOeste, em parceria com os prefeitos, porque o prefeito sozinho não governa, depende do apoio da Câmara Municipal. E a partir de hoje, com a eleição dessa nova diretoria, dessa nova presidência, estará reforçando ainda mais o consórcio CIOeste, trazendo o apoio de todos os vereadores nesta luta, aonde as cidades não têm mais limites de município. Todos nós temos os problemas comuns e é através dessa parceria, através da união entre os vereadores e prefeitos, desta união entre a sociedade, nós estaremos trabalhando cada vez mais para que a nossa região possamos ter voz, não só no Estado, mas também no Brasil. Parabéns ao meu amigo Lindoso, honrosamente, brilhantemente eleito para representar todos os vereadores. Boa noite a todos, parabéns a toda a diretoria composta. Fundamental na formação da primeira Câmara Oeste em 1999, Oswaldo Borelli, que hoje é vice-prefeito de Santana de Parnaíba, lembrou a participação da entidade na questão do pedágio da Castelo Branco e projetou os bons resultados que a parceria com a CIOeste, entidade representativa do Executivo, deve trazer para a região. Eu tive a honra de ser o vice-presidente. As pessoas brincam, viu, prefeito? Sempre vice. Vice-prefeito, vice-presidente, mas enfim. E foi uma entidade que, na época, teve uma participação muito ativa na nossa região. Foi exatamente na época onde
nós tínhamos um grande problema com o pedágio da nossa cidade aqui, da Castelo Branco, quando foi implantado o pedágio, e a Câmara Oeste, juntamente com a sociedade civil, com os sindicatos de toda a região aqui, desde Osasco, Barueri, Itapevi, nós assumimos aí essa luta que teve grandes resultados. Foi uma luta intensa, a Câmara Oeste ela teve uma ação muito forte naquela época, e depois, com o passar do tempo, foram 4, 5, acho, 6 gestões, e ela depois parou. Eu não acompanhei os motivos que isso aconteceu, mas eu quero, viu, presidente? Hoje nós temos o Cioeste. O Cioeste é uma grande força na região metropolitana do nosso estado de São Paulo, é um consórcio muito forte, com as maiores cidades com PIB altíssimo, né? E eu acho que agora, com a fundação e com a criação da Câmara Oeste, né, prefeito? Eu acho que o consórcio e os vereadores vão atuar de forma conjunta. Isso vai ser uma nova força para a nossa região, visando o engrandecimento, a melhoria da nossa região, fazendo com que a gente cresça cada vez mais, com qualidade de vida, com educação de qualidade, saúde de qualidade, e é isso que eu desejo a você e a todos os eleitos nesse momento. Sucesso na gestão dessa nova entidade que hoje se forma. E na sequência, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, que já presidiu a Câmara Oeste, fez o uso da palavra e lembrou a luta na questão dos pedágios e a obtenção da saída para o Rodoanel em Carapicuíba. A Câmara Oeste, ela foi muito importante para a nossa região, porque logo que assumi como vereador, em 3 meses eu fui procurado pelo Delbio e pelo Bilafon. Ele falou assim, nós estamos escolhendo você para ser o nosso presidente da Câmara Oeste. E naquela época tinha 3 meses de mandato. Falei, mas por que eu? Não, mas tem que ser você é amigo nosso, você começou a apoiar a gente. E dali a gente realmente conseguiu ganhar as eleições. Fomos eleitos pela maioria dos votos na Câmara, pelos vereadores, e dali a gente começou realmente a galgar os caminhos que nós conseguimos aí chegar onde nós chegamos. Nós tínhamos lá aquela questão dos pedágios, nós fizemos uma grande luta, né, dos pedágios. A gente teve lá o pagamento com moedinha de 1 centavo para travar o pedágio, tinha lá a questão dos manifestos que a gente fazia, né, com apoio também do bairro de Alphaville, e por conta daquilo, na época, nós conseguimos a saída do Rodoanel para Carapicuíba. Carapicuíba e também Osasco, principalmente Carapicuíba, é a única das cidades que realmente tem um acesso ao Rodoanel. As outras cidades não têm acesso ao Rodoanel, só têm acesso às estradas. E ali foi uma luta importante. E naquele momento eu era o presidente da Câmara Oeste. Então, para a gente é muito orgulho dizer que é importante esta luta, importante estar unidos os vereadores, porque os vereadores é uma classe que às vezes é sempre deixada de lado, né? Porque quando você vê discussões no Congresso, atinge sempre os vereadores. Discussão no Tribunal de Contas, atinge sempre a Câmara de Vereadores. É quem está sempre na ponta. Eu vejo que hoje, com esta nova união da Câmara Oeste aqui da nossa região, a união dos vereadores, a união dos presidentes de Câmara, será de suma importância juntamente com o nosso consórcio Cioeste. Vai fazer um grande trabalho desta união das duas forças, porque nós vamos mostrar, tanto ao governo do estado, também ao governo federal, da nossa união. Unidos nós podemos chegar muito longe. A solenidade também foi prestigiada pelos deputados federais Valmir Pracidelli e Renata Abreu. Valmir destacou a importância da região, o volume de demandas e que por isso precisa de um olhar especial tanto do estado quanto do governo federal. A expectativa do deputado é que a relação entre a nova diretoria da Câmara Oeste e o consórcio dos prefeitos da Cioeste produza políticas comuns que atendam às demandas das cidades da região. Renata Abreu destacou como uma entidade como esta, que representa a união das câmaras, pode obter resultados concretos para a região e apontou o Hospital Regional como uma demanda que pode ser trabalhada junto ao governo estadual. Renata parabenizou os vereadores pela iniciativa de retomar a Câmara Oeste e reafirmou seu compromisso com a região, lembrando que este é o mês para a destinação das emendas parlamentares do governo federal. E no Câmara Notícias você vai ver a posse da nova diretoria da Câmara Oeste. E a palavra dos vereadores osasquenses. Nós temos uma expectativa muito boa da nova Câmara Oeste, principalmente sobre o comando do Dr. Lindoso e a sua equipe eleita nessa oportunidade.
Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta retomando os destaques da sessão solene que marcou a retomada da Câmara Oeste, uma entidade representativa do Legislativo de 10 cidades da região, que busca, por meio de uma ação conjunta, garantir investimentos e recursos para o desenvolvimento sustentável da região. Presidente do Consórcio Intermunicipal de Prefeitos, o CIOeste, e prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César abriu seu discurso mostrando o perfil e o peso da região Oeste. Nossa região representa 4% do PIB brasileiro. 4% do PIB brasileiro. Tem uma população que já passa 3,5 milhões de habitantes. É composta, a região oeste metropolitana do estado de São Paulo é a região que mais cresce no Brasil, com investimentos ainda que aumentarão em todas as escalas. Nós estamos trabalhando para isso, mas em outras regiões do estado de São Paulo, a gente verifica investimento de bilhões para empatarem com o PIB da região metropolitana oeste. A importância dessa região e do trabalho dos senhores é relevantíssimo para o crescimento, para o nosso futuro. Essa reconstituição, doutor Lindoso, vai de encontro ao que nós estamos fazendo com todos os prefeitos. Os 10 prefeitos, nós reunimos, debatemos políticas públicas e com a conurbação dos municípios, não há como solucionar problemas sem união. Como falar de mobilidade urbana sem discutir o eixo diamante? Como falar de mobilidade urbana sem discutir a Raposo Tavares? Como falar de saúde sem discutir os hospitais e a quantidade de leitos? Quando foi criada a Câmara Oeste, a discussão era Castelo Branco. Com a recriação da Câmara Oeste, a discussão, Marcos Neves, continua sendo o prefeito, a Castelo Branco. E nós estamos para liberar agora no TCE a autorização para o aditamento dos contratos, para desafogar todo o tráfico da Castelo Branco, a duplicação, a criação da marginal do 22 ao 26, com as 2 pontes que farão o desafogamento, a entrada de Osasco, do município de Osasco, para dar fluidez ao trânsito da Castelo Branco na divisa com São Paulo, a extensão do 26 ao 32, que propiciará as cidades de Jandira, de Itapevi, depois Santana de Parnaíba, Pirapora e Araçá, ter o maior solavanco de desenvolvimento da história. E quebrando o protocolo, o doutor Lindoso foi até a tribuna, cumprimentou as autoridades presentes e fez seu discurso de posse como novo presidente da Câmara Oeste. Estou muito feliz, muito contente, muito animado e me sinto lisonjeado de ter sido eleito presidente da Câmara Oeste. Aumenta a minha responsabilidade, mas eu já vou aqui de bate-pronto falando para os meus colegas vereadores que eu farei e darei o melhor de mim para que o nosso Poder Legislativo tenha condições de exercer. Não podemos, vamos dizer assim, ser cessados do mandato, e eu vou lutar para que a gente exerça o mandato da melhor maneira. O que a gente quer com a Câmara Oeste é
unir os vereadores para que nós possamos ver projetos em comum para as cidades. Apesar das cidades terem tido datas, digamos assim, de fundações diferentes, os problemas basicamente são os mesmos. E a gente quer implantar, a gente quer buscar recursos para que nós possamos realizar projetos que extrapolem os limites das cidades. E como o nosso presidente da CEOeste falou, a questão viária é fundamental, é para ontem. Eu acho que nós temos que pensar no coletivo, a gente não tem que pensar micro, nós temos que pensar macro. Nós temos que tentar nos unir porque muitos problemas são comuns a todas as cidades. E esse é o nosso desejo, é isso que a gente quer. Eu não posso esquecer de agradecer a MECOM, foi fundamental, o Maurinho, o Eudes. Eu seria injusto, porque em um momento como esse ele foi lá e falou: Lindoso, vamos tocar a Câmara Oeste está parada há 8 anos, acho que 8, 9 anos. Tentei até aproveitar o estatuto, viu Bilafon? Viu, Borelli? Mas não deu, tivemos que fazer um novo estatuto, uma nova ata, começar do zero, viu, Délbio? Mas tranquilo, seria injusto se eu não agradecesse a vocês. Obrigado, viu, Maurinho? Fica aqui o meu sentimento, o meu agradecimento, e nós vamos precisar muito mais ainda da ajuda da MECOM. Viu? Não posso deixar também de agradecer a minha esposa. Levanta, amor, por favor. É assim, ó, Renata, às vezes tem umas pessoas que falam que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, ela anda ao meu lado. Ela não anda nem à frente nem atrás. Ela está lado a lado comigo. Só Deus sabe os momentos que nós passamos já, os momentos difíceis, que ela estava lá do meu lado, falando: amor, aguenta que vai dar certo. E deu certo. Fica aqui o meu carinho e expressar todo o meu amor, meu sentimento por você e agradecimento. Eu te amo. Finalizando a solenidade, foi feita a entrega do diploma, da cópia da ata e do estatuto da entidade para os membros da diretoria da Câmara Oeste. E o Legislativo de Osasco também prestigiou a solenidade. Jair Assaf, Lúcia da Saúde e Tinha de Ferreira falaram sobre suas expectativas com a retomada da Câmara Oeste. Primeiramente, cumprimentar o doutor Lindoso. É uma atribuição que eu tenho certeza que ele vai cumprir com muita honradez, com muita disposição, e da importância que é a Câmara Oeste. Nós precisamos unir cada vez mais os municípios, principalmente nesse tempo em que a Câmara deixou de funcionar, para trazer aquilo que a cidade, que a região precisa, principalmente na saúde, na coleta de lixo, na implantação de uma via pública ligando, por exemplo, as marginais com Carapicuíba, com Barueri. Enfim, nós temos uma expectativa muito boa da nova Câmara Oeste, principalmente sobre o comando do Dr. Lindoso e a sua equipe eleita nessa oportunidade. Então, é isso que eu tenho de expectativa como vereador de Osasco. É a conquista que o povo vai ter com a nova Câmara e junto, claro, representando a cidade, a região, no governo do Estado e na União. Nós esperamos muito a participação da União e do Estado nas conquistas aqui, nas melhorias para a nossa população. Eu vejo assim como uma grande responsabilidade, né? Porque ele já é presidente da Câmara de Osasco, mas eu acredito que ele vai conseguir, né? Essa meta é muito importante, inclusive para nós vereadores, porque de uma forma nós vamos ter mais união. Vai ser uma forma única que nós vereadores da região vamos todos se unir, então isso é uma forma muito importante da gente poder também estar presente. Primeiramente, parabéns para o nosso amigo, presidente da Câmara Municipal de Osasco, doutor Lindoso, que automaticamente, vamos falar, ressuscitou uma Câmara que estava parada nessa região tão importante para o Estado. Eu acho que a importância dela é muito grande para nós, vereador, que é onde começamos a ter um espaço maior, sair dos limites da cidade de Osasco, entrando nos limites da região oeste. Então, não só Osasco, mas toda a região está de parabéns, e principalmente os vereadores de Osasco, junto com o doutor Lindoso, que vai destacar junto com essa Câmara Oeste. E veja em instantes a entrevista exclusiva com o Dr. Lindoso e os desafios da nova Câmara Oeste.
Eu tô muito feliz porque foi uma coisa que foi surgindo naturalmente conversando com os presidentes em reuniões com o Legislativo. E a gente viu na conversa que a gente passa por problemas similares, problemas em comum. E a partir desse diálogo e vendo isso, a gente decidiu refundar, vamos dizer assim, a Câmara Oeste. E tem show de Odair José em Osasco. Se fosse uma lágrima eu não me deixaria, ficaria em seus olhos como poesia e todo amor do mundo. Não perca, é bem rápido. Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta e agora a gente confere a entrevista com o Dr. Lindoso, que assumiu a presidência da Câmara Oeste, uma entidade que representa o legislativo de 10 cidades da região e que promete dar um novo fôlego para o desenvolvimento local. Dr. Lindoso falou sobre os principais focos da entidade e sobre a articulação para a sua retomada. Tem alguns pontos que são prioritários. Eu acho que o saneamento básico, principalmente vendo a questão do lixo, que não dá mais para a gente esconder, nós temos que discutir isso. Talvez uma cidade, pegando um espaço, um terreno, que possa fazer um centro de tratamento de resíduos sólidos. Então as outras poderiam ajudar financeiramente a construir isso e a gente poderia mandar o lixo para aquele lugar. Seria uma possibilidade viável, uma alternativa viável. A outra que eu acho importante é a malha viária, Fê, como eu falei. Está impossível aqui. Eu vindo para cá para o evento, saindo de Osasco, eu demorei 45 minutos para chegar até aqui. Atrasamos o evento, inclusive, por causa do trânsito. As pessoas estavam vindo, saíram até cedo, mas demoraram a chegar. Então, não dá mais. Imagina isso daqui 5, 10 anos. Inviável. A outra coisa, a questão da saúde também. Eu acho importante falar da saúde, porque não dá para cada cidade construir um hospital que faça a mesma coisa. Eles poderiam fazer algo em conjunto, algo em sinergia. Então, por exemplo, Barueri faz um tratamento de câncer, um hospital oncológico. O Osasco fica com o hospital de trauma, então todo o politrauma vai para Osasco. Jandira pode ter um hospital de retaguarda, aquele que fica o paciente lá em retaguarda esperando sua cirurgia, enfim. Então tem que ter uma sinergia, tem que ter uma ação em conjunto. É essa maneira que eu penso. Em relação à segurança também. Segurança é mais difícil, porque às vezes você faz um policiamento aqui na cidade, reforça, mas a pessoa vai assaltar, vai roubar em outra cidade. Tem cidade que de um lado da rua é um município, você atravessa a rua é outro. Então as coisas interagem, é muito mais difícil. Eu acho que aí, mas tem que lutar também. Nós temos que unir forças com o governo do estado e pedir para que se una a esse colegiado, juntamente com as cidades da COeste, os prefeitos, o executivo, para tentar fazer algum projeto em comum que possa tentar amenizar e melhorar a segurança aí de alguma maneira. Eu tô muito feliz porque foi uma coisa que foi surgindo naturalmente conversando com os presidentes em reuniões com o Legislativo. E a gente viu na conversa que a gente passa por problemas similares, problemas em comum. E a partir desse diálogo e vendo isso, a gente decidiu refundar, vamos dizer assim, a Câmara Oeste. Então foi isso, através de conversa, como eu falei, foi através de cafezinho, conversa com um, conversa com outro, a gente conseguiu chegar aí num denominador comum. São 46 anos de carreira e ele não dá sinais de quem quer parar. Estamos falando de Odair José, que traz seu último trabalho para o palco do Sesc Osasco. O show acontece nesta sexta-feira, às 8 da noite, na Tenda 1.
Gatos e Ratos foi gravado no final do ano passado, um álbum conceitual e de protesto, que busca provocar o público a refletir sobre o atual contexto nacional. Compositor de melodias simples e letras diretas, Odair trouxe o cotidiano do povo para dentro da música brasileira e para a mídia, contribuindo de maneira importante na mudança comportamental da sociedade brasileira. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. Ingressos entre R$6 e R$20. Somente pra dizer, nasci de um amor que me nasceu. Uma lágrima nasceu. Símbolo da capital paulista, o Museu Assis Chateaubriand, o MASP, completou esta semana 70 anos. O local reúne mais de 10 mil obras de arte, um dos acervos mais valiosos do mundo. Concreto e vidro. Uma obra arquitetônica marcada pela leveza e pela transparência. No interior do museu, que completa 70 anos, um acervo com mais de 10 mil obras, pinturas, esculturas, fotografias. O MASP foi fundado pelo empresário Assis Chateaubriand e foi o primeiro museu moderno do país. A aquisição das obras se deu principalmente entre 1947 e 1960. E em suas paredes, o museu concentra muito das artes italiana e francesa, além, é claro, da arte brasileira. De suas vidraças dá para ver uma vida que pulsa também do lado de fora. Esse terreno aqui, onde hoje está o MASP, foi doado ao município pelo engenheiro Joaquim Eugênio de Lima, o mesmo que construiu a Avenida Paulista. Mas ele impôs uma condição. Para se construir aqui, era preciso manter essa vista panorâmica que a gente tem aqui até hoje. Foi aí que a arquiteta Lina Bobardi teve uma ideia. Ela decidiu enterrar parte do museu e suspender a outra. Com isso, criou o vão livre do MASP, o maior vão livre da época, 74 metros em 1968. Marcelo mora perto e vem aqui todos os domingos com os filhos. Ele se lembra de uma época em que as apresentações musicais embalavam as visitas ao MASP, um patrimônio de São Paulo. Uma referência total do vão livre. Eu acho que isso aqui, essa área aqui deve ser cada vez mais conservada e cada vez mais o público tem que aparecer aqui porque é um marco realmente da cidade. Há 7 décadas, o museu deixa em cada um de seus admiradores uma marca particular. E ele representa para mim a alma de São Paulo. A vanguarda, a arte, esse clima democrático, para mim isso tudo. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. A frente fria se afasta do estado de São Paulo nesta terça-feira, mas as áreas de instabilidade associadas a este sistema ainda espalham chuva pelo estado. A região metropolitana vai amanhecer com chuva, mas de fraca intensidade, e depois a chuva vai enfraquecer. O tempo deve ficar firme entre a tarde e a noite. No entanto, ainda será um dia com muita nebulosidade e a temperatura ainda não consegue subir muito. Na capital, a mínima é de 16 graus e máxima de 24 graus. Em Guarulhos, mínima de 15 e máxima prevista de 25 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.